Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai falar sobre as epístolas do Novo Testamento. As epístolas são uma série de textos deontológicos, que é o estudo dos deveres e das obrigações, em forma de cartas, escritas por alguns apóstolos. São ao todo 21 epístolas didáticas, sendo que 14 de autoria de Paulo de Tarso, que é o discípulo que mais tem epístolas. As outras 7 são chamadas universais. São assim chamadas pelo fato de não serem dirigidas a povos ou pessoas em particular, mas aos cristãos em geral. Paulo de Tarso nasceu em Tarso da Cilícia, hoje Turquia, aproximadamente no ano 10, descendente de uma rica família judaica do clã de Benjamim, sendo ao mesmo tempo um cidadão romano. Recebeu uma forte educação farisaica e conhecia bem a literatura grega. Sua personalidade grandiosa, viril, perseverante, corajosa, cheia de fé em Jesus é grande demais para ser descrito em poucas palavras, mas podemos conhecê-lo através do magnífico Paulo Estevão, de Emmanuel. As epístolas ou cartas nasceram da necessidade de levar orientação ou de intervir onde a presença de Paulo ou a sua voz não pudesse chegar, a fim de apaziguar litígios, dissipar dúvidas, aconselhar, aplicar remédio a inconvenientes, dirigir e iniciar o bem, segundo as necessidades de cada igreja, por ele fundada ou dependente da sua pregação. Suas cartas são tão inspiradas que se pode dizer que elas contêm toda a substância, prestem atenção, da doutrina e da moral cristã. Como se sabe, Paulo não escreveu de próprio punho essas cartas e esteve sempre acompanhado de pessoas de sua confiança, que lhe ajudava a manter um padrão ideal, onde a inspiração para abordar esses temas era mais fácil. Do seu próprio punho, coloca o final com palavras de saudação ou de bênção e a sua assinatura. Introduziu o augúrio cristão, graça e paz, de ordinário acompanhado com o nome de Jesus. As epístolas são dirigidas a comunidades ou pessoas, mas ele próprio solicitava a divulgação dessas cartas entre todas as igrejas. As trocas deviam ser frequentes entre aquelas comunidades fervorosas que ele fundara. Na Epístola aos Romanos, com ampla visão e com vigor de pensamento, ele expõe o Evangelho de Jesus, que já vinha pregando por longos anos em suas viagens missionárias. Nessa carta, não trava polêmica nem pretende eliminar erro ou combater o judaísmo, mas lhe criavam assim esses obstáculos. A epístola foi escrita em Corinto, nos primeiros meses do ano 57, mais ou menos, antes da Páscoa, e o seu tema é a redenção para todos pela fé no Evangelho. Fala da responsabilidade dos que, privados da fé, se perderam por própria culpa nas aberrações da má escolha, e dos que, apesar de se gloriarem da lei, são transgressores dela e não têm espírito crístico. E chega a concluir que todos os homens são devedores e que são justificados pela fé, pois é pela fé que alguém se torna herdeiro. E esta fé, conforme Kardec, se torna raciocinada e decorre do conhecimento. Paulo ainda mostra que aqueles que sabem aproveitar a experiência nas tribulações possuirão um dia a glória de Deus, pois sabemos que a tribulação produz constância, e a constância prova a fidelidade,
E a fidelidade compreende e produz a esperança. E a esperança não ilude, porque o amor de Deus foi derramado nos corações. Fala ainda do primeiro homem como símbolo da humanidade e introdutor do mal no mundo, e como consequência, o aparecimento da lei. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, disse ele. Mostrou que as numerosas proibições e prescrições da lei são para muitas criaturas ocasião de transgressão, mas que a graça pela justiça reina para a vida eterna. No capítulo 6 dessa epístola, ele fala da importância da reforma íntima, atualmente pregada pelo Espiritismo, como essencial ao crescimento de cada criatura, aconselhando a morte do homem velho em nós para que surja o homem novo, não mais escravo do mal. Paulo ensina também que o verdadeiro cristão é servo da justiça, pois é libertado do mal e tem por fruto a santidade, porque o salário do pecado é a morte, enquanto que o dom de Deus é a vida eterna em Jesus. E continua mostrando que o cristão é livre da escravidão da lei e que a atuação de cada um realiza-se conforme a renovação do espírito e não sob a autoridade envelhecida da letra. Mostra ainda que somos filhos e herdeiros de Deus e, como tais, devemos participar da vida e dar a todos a certeza da redenção, reproduzindo-se, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo sente tristeza pela falta de compreensão do povo israelita em relação às revelações trazidas por Jesus através do Evangelho. Se bem que Paulo sabe que tudo isso é passageiro, pois todos hão de se converter no devido tempo. E aí ele fala também do hino à sabedoria, à bondade e à onipotência de Deus. Fala claramente da reforma íntima quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas reformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que saibais aquilatar qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Ensina também a importância do bem comum. Antes de tudo, do bom uso dos dons individuais em benefício da comunidade. Fala da caridade fraternal e da importância de não pagar a ninguém o mal com o mal, mas de fazer o bem diante de todo homem, acrescentando: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Muita sabedoria, né? Do nosso amado Paulo. No capítulo 13, ele fala da importância de ser submisso às autoridades, não somente por temor de castigo, mas também por dever de consciência. Ensina que o amor não prejudica ao próximo. O amor é o pleno cumprimento da lei. Recomenda a vigilância, a pureza e o dever de tolerância com os fracos na fé, com bondade, sem discutir as suas opiniões, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Fala também da condescendência mútua. Termina o capítulo escrevendo sobre o projeto da viagem a Roma e suas intenções em relação aos irmãos que gostaria de ver quando estivesse a caminho da Espanha. Fala da sua iminente viagem a Jerusalém para ajudar esses irmãos e da coleta feita na Macedônia e na Acaia para esse fim. Esta carta, cheia de recomendações altamente doutrinárias, foi e é o baluarte da sistematização de algumas religiões.
E na carta de Paulo aos Gálatas, foi criada para levar orientação a essa comunidade que estava sofrendo a influência dos cristãos vindos do judaísmo e muito apegados às práticas tradicionais. Introduziram-se nas igrejas da Galácia, sustentando a prática da circuncisão como necessária à redenção. Diziam que Paulo pregava uma distorção do evangelho de Jesus, pois não era apóstolo verdadeiro, visto não ter recebido a missão diretamente de Jesus. Por isso estava em desacordo com os verdadeiros pregadores e estava à procura unicamente de favores humanos. Paulo prova na primeira parte dessa carta que pregou o verdadeiro evangelho de Jesus. Ele reivindica a sua autoridade apostólica declarada. O evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus. Confirma que seu evangelho foi aprovado por Pedro, João e Tiago, e lembra o incidente de Antioquia, onde defendeu a pureza da doutrina, defrontando-se com Pedro. Na segunda parte da carta, ele fala, demonstrando a importância da fé em Jesus para que o homem possa verdadeiramente conhecer a verdade. Para que isso ocorra, ele diz, é necessário o estudo da Sagrada Escritura, do Evangelho e da sua vivência. É, pois, preciso conservar a liberdade cristã e não abusar da própria liberdade, levando vida espiritual, praticando a virtude, a abnegação, a caridade e a beneficência. Exemplificando assim, não vos enganeis de Deus, a gente não zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semear na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semear do Espírito, colherá a vida eterna. E no final, de próprio punho, ele retoma a parte polêmica e moral e encerra com saudações e bênçãos. Aqui terminamos essa parte e até o próximo vídeo. Que Jesus nos fortaleça e que Paulo nos fortaleça na fé viva do nosso Mestre Jesus. Beijos em seus corações.